Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ornella, sou diretora de eventos do Instituto Atlantos e vamos agora dar sequência com a palestra do Luan Esperandil. Eu e o Gustavo vamos estar aqui mediando e antes de eu passar a palavra para o Luan, vou primeiro apresentar uma breve bio dele. Então, o Luan é editor-chefe da Apex Partners e do Ideias Radicais. Ele é colunista da Folha Vitória e associado do Instituto Líderes do Amanhã. Luan, de pronto, já te passo a palavra. Olá, estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, boa tarde. Estamos bem. Beleza, vou começar aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrado pelo convite, ainda mais por estar palestrando logo após o Cláudio Manuel, e aí eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu aprendi a ler com ele, com uma coluna no jornal dele, e então eu posso dizer que eu sou uma espécie de estrela do mar, né? Em que aprendendo com ele a partir da liberdade de expressão que ele tinha no jornal, na imprensa, e aí a partir disso eu acabei entrando, sendo aí mais um incansável aí na defesa da liberdade. Pessoal, eu queria colocar slide aqui, como que eu faço para colocar? Alguém pode me ajudar? Ó, teremos nosso corpo técnico aí, vai nos dar uma posição em segundos. Vou aproveitar esse tempo para a gente não perder ele, só para tirar uma dúvida contigo, aproveitando a discussão que a gente estava tendo no painel anterior ali, sobre eventualmente se a gente tem atualmente uma liberdade de expressão mais censurada do ponto de vista do Estado ou da cultura atualmente. Se tu quiser usar esse tempo até a gente ter o retorno da equipe técnica ali, acho que é um bom questionamento para a gente abrir. Perfeito, eu acho que é justamente isso que eu vou falar, pessoal. Mas assim, acho que a primeira grande questão que eu queria tratar aqui, bom, primeiro, quem já viu palestra minha sabe que eu sempre palestro de preto quando eu estou falando de Brasil, porque as coisas aqui no nosso cenário não é muito fácil. E, bom, a gente está falando de liberdade de expressão no Brasil, eu vou pegar e demonstrar aqui como que é um tema tão delicado. Mas, assim, acho que o primeiro ponto, né, a discussão se existe liberdade de imprensa, de expressão na imprensa brasileira, eu como um grande fã de futebol, quando o Luanzinho era bem pirralho, tinha um cara na televisão chamado Jorge Cajuru, e ele... hoje ele é um senador da República, mas na época ele era jornalista e comentarista esportivo, bastante polêmico, controverso e etc. E aí o Jorge Cajuru teve um episódio em 2004, num jogo Brasil e Argentina, que o Ronaldo Fenômeno fez 3 gols na época, um dia maravilhoso, inclusive. A Argentina tem mais do que se ferrar mesmo. Mas antes do jogo, o Cajuru estava dando ele estava falando, né, do absurdo que eram os privilégios que o governo de Minas Gerais, que na época o governador era o Aécio Neves, tinha feito, porque tinha uns 40 mil ingressos que tinham sido distribuídos para os torcedores brasileiros e, segundo o Cajuru, tinha mais de 10 mil torcedores que estavam lá a convite do governo de Minas Gerais. E aí ele estava criticando que era privilégio e tal, que era um absurdo, etc. E aí diz o Jorge Cajuru que isso em 2004, ele falou que o diretor estava no ponto dele falando: pessoal, olha só, a gente tem aqui, nós temos aqui a audiência está subindo muito, continua batendo nele, Cajuru. E Cajuru continuou batendo nele. E aí o que acabou acontecendo? No dia seguinte ele foi suspenso da emissora, e uma semana depois o anúncio dele, ele foi demitido. E aí o que acabou acontecendo? O Cajuru, ele cita muito esse exemplo, e ele fala, né, cara, no Brasil não existe liberdade de expressão na imprensa, existe liberdade de empresa. Palavras do Jorge Cajuru. E aí eu queria contar um caso pessoal que eu tive, porque eu vim da mídia alternativa, né, escrevendo no blog do Instituto Liberal,
depois indo para o Instituto Mercado Popular, depois Ideias Radicais, e entre outros. E hoje já tem alguns anos que eu já estou flertando entre esses dois ambientes, né? Entre a mídia tradicional e a mídia alternativa também. E aí a gente vê os problemas e as limitações de expressão em ambas as plataformas, né? Mas eu queria contar um caso pessoal sobre liberdade de expressão dentro da imprensa tradicional que eu vivi, né? Eu estou contando ali do Cajuru, que já é clássico, mas tem vários outros. Mas um que eu vivi foi... Um que eu vivi pessoalmente foi até um freela, que tinha uma pessoa que queria criticar, e isso foi no ano passado, os gastos na pandemia que estavam sem transparência. E aí, na época, saiu no ranking de transparência internacional, a gente teve mostrando, né, quais que eram as capitais que mais tinham transparência e tal. E assim, o fato de você estar, por exemplo, entre as 10 cidades do Brasil com mais transparência, não significa que necessariamente você tenha transparência, porque o score pode ser baixo, a concorrência ela é fraca, o patamar ele é baixo. E aí uma pessoa me contratou para escrever no nome dela, né? É o trabalho de ghostwriter que eu ia fazer, para falar sobre isso, né? Falando, olha, a gente aqui está bem na nossa cidade, mas a prefeitura poderia melhorar muito isso se ela tomasse determinadas medidas. E aí eu pesquisei e listei algumas medidas de boas práticas de transparência, né? De gasto, de despesa pública e etc. E aí o que acabou acontecendo? A matéria ela foi ao ar e ela saiu minutos depois do ar. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, né, eu não tenho tantos detalhes assim no caso, mas pelo que eu fiquei sabendo, o motivo foi que um dos sócios do jornal, ele tinha outros negócios. E um dos negócios dele dependia, um dos negócios que ele tinha participação, dependia de uma aprovação de licenciamento ambiental, sei lá, alguma coisa dependia da prefeitura. E aí ele ficou com medo. E assim, o texto não tinha nada demais, eu não xingava o prefeito, não tinha nada disso. Só que só pelo medo de eu ter um negócio e que eu vou depender ali da burocracia estatal, o empresário ficou com medo. Até porque, assim, eu não sei a experiência dele, nem sei quem é direito, mas assim, possivelmente ele já pode ter tido algum problema no passado em relação a isso. Então, às vezes você tem um estado grande ou um estado com muito poder discricionário, faz com que os próprios veículos de imprensa eventualmente tenham aí uma autocensura, né? E, de novo, a matéria não tinha nada demais, não era ofensiva, enfim, não era nada, era só assim, ó, a gente está em tal lugar no ranking aqui de transparência, mas pode ser muito melhor, né? Entre as medidas, pode fazer X, Y, Z, né? Então, assim, isso é um caso pessoal meu, e todo mundo que já trabalhou em redação com certeza tem algum calcanhar de Aquiles, alguma história, etc. Isso que eu vivi, ou o Cajuru viveu, é muito diferente de, às vezes, você ser, sei lá, o jornalista da 4 rodas e quiser escrever sobre, nossa, como que as bicicletas são legais, né? Como que as bicicletas são melhores do que carros. Uma coisa é a linha editorial do veículo, tá? E aí ela precisa ser respeitada, etc. Isso não fere a liberdade de expressão, tá? E aí eu queria pegar e contar uma historinha para vocês. Eu já aceitei aqui que eu não vou ter slide, não tem problema. Mas só peço para vocês, assim, se o áudio estiver bom, a imagem estiver ok, se não ficar bom, vocês avisem aí, por favor, tá? Mas, assim, qual foi a grande... O que eu queria passar aqui é que o Estado ele não gosta de liberdade de imprensa, tá? Isso é um fato histórico. A gente teve aqui, por exemplo, quando a imprensa de Gutenberg, no século XV, ela foi criada, né? Ela conseguiu, primeiro, boa parte da população era analfabeta e era muito caro você pegar e você replicar a informação, né? Não tinha como você pegar o celular e mandar um zap e pronto, você está compartilhando uma informação, uma notícia, etc. E aí, isso reduziu muito os custos da produção de conteúdo e de você replicar o conteúdo.
Só que aí você teve um cara chamado Martinho Lutero, que divulgou as 95 teses, né, dentro aí da Reforma Protestante, e aí os governantes eles perceberam pela primeira vez sobre o poder da imprensa, né, e que o poder da imprensa foi uma ameaça à estrutura absolutista de poder desses governantes, né. E aí, a partir disso, nós tivemos os primeiros episódios de repressão da imprensa. Por exemplo, na Inglaterra, a gente teve uma licença oficial. Então, assim, para você poder pegar e escrever qualquer coisa, você tinha que pedir licença para o rei, por favor, eu gostaria de falar de tal coisa, né? Isso aconteceu em todo o Ocidente e também no Império Otomano. A imprensa ela foi proibida lá por séculos, inclusive foi um dos motivos pelos quais o Império Otomano, e o Acemoglu fala isso, né, ele conta bem essa história em Por que as Nações Fracassam, porque o Império Otomano era muito desenvolvido para a época, no século XIII, XIV, e aí a gente passa a ter uma desvantagem, que você não tem mais o acesso à informação em comparação a outros países, né? Então, outros países conseguem inovar muito mais, ter concorrência, ter críticas pelo poder, o que melhora instituições. Eu vou falar mais disso ao longo aqui da apresentação. E aí o Império Otomano, por ter essa instituição extrativista, ela acaba sendo muito prejudicada. Mas, enfim, é só no final do século XVIII que a gente tem aí a primeira lei, que foi o Freedom of Press Act, que foi na Suécia, que é a lei de proteção à imprensa, porque ela aboliu o papel do governo sueco de aprovar conteúdos na imprensa, que era algo completamente natural até então. E aí foi a partir disso que a imprensa livre ela passa a ser considerada um valor fundamental, porque a partir disso você democratiza a informação, você passa a ter contrapontos, você passa a ter diálogo, e que isso é fundamental para o desenvolvimento de ideias. Aliás, o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente isso. A gente está divulgando e desenvolvendo ideias a partir do diálogo, de reflexões que os speakers estão fazendo aqui. E aí, eu vou voltar aqui para a pergunta inicial, que é se existe liberdade na grande imprensa no Brasil. Contei aqui o caso do Cajuru, contei aí um caso pessoal e nós temos diversos casos semelhantes também. Mas, assim, o que eu queria dizer é que depende. Depende se a gente vai ter liberdade de expressão na grande imprensa. Mas, via de regra, tem, e muito. Os repórteres, jornalistas, editores têm muita liberdade para pegar, buscar pautas, investigar e etc. O único episódio da minha vida foi esse, que eu tive, e que assim, eu não trabalhava em um veículo de grande imprensa, né? Eu estava fazendo um freela para uma pessoa que queria pegar e escrever em um jornal lá, enfim, eu nem conheço a realidade local, mas acho que isso é uma reflexão que a gente pode fazer. Mas queria dizer também que tipo, não é só no Brasil que é assim, que você vai ter limitações comerciais que eventualmente pode impedir a publicação de alguma coisa. Porque, assim, basicamente a imprensa, tradicional, ela tem 3 formas de financiamento. O financiamento público, o privado e a assinatura, né, dos leitores. E aí eu vou até indicar um filme aqui para vocês, se chama O Informante, e é um filme do Al Pacino, acho que de 99 ou 2000, e assim, se é o filme do Al Pacino, então a gente sabe que o filme é bom, né? Enfim. Então, fica a recomendação, porque eles contam um caso de um dos programas mais consagrados na história da televisão americana, que é um formato de entrevista com alguma personalidade, 60 minutos, etc. E aí acabou que o produtor daquele veículo, ele tinha feito, sem dar muito spoiler do filme, mas ele tinha feito uma entrevista com uma pessoa, e aí isso iria contrariar os interesses comerciais de anunciantes privados do jornal. E aí, por causa disso, por uma série de coisas, uma série de motivos que o filme vai mostrando, que é baseado em fatos reais, ele acaba que a entrevista ela sai editada, ela não sai do jeito que deveria ser.
E aí, qual que é o problema, né? Uma vez que você perde, o principal valor do jornalismo que um veículo pode ter é a credibilidade. Uma vez que você perde a credibilidade, é muito difícil você resgatar isso. E nunca mais esse veículo, esse programa, ele foi visto da mesma forma. Fica a recomendação aí de filme aí, quem quiser assistir um filme bom num sábado à noite. Mas, como que eu posso dizer? Eu dei exemplos aqui porque é muito comum falar, não, de censura estatal, não sei o quê. Às vezes existe censura do próprio anunciante privado dentro do veículo também. E aí a mídia dos Estados Unidos, e é muito diferente do Brasil, né? Tem um autor chamado Murray Rothbard, que ele fala como que o Estado ele busca suprimir a crítica intelectual independente a partir de verbas para os intelectuais que são do seu interesse, para os intelectuais que vão pegar e fazer narrativas que sejam interessantes para a sua governabilidade. Então, assim, a imprensa do Brasil, via de regra, salvo exceção de alguns poucos grandes veículos, ela é muito dependente de verbas estatais. Isso acaba influenciando em algumas matérias específicas ou até no próprio editorial delas. A mídia nos Estados Unidos, ela é muito pouco dependente de verbas do Estado. Então, ela tende a ser muito mais combativa em relação a isso. Então, assim, um caminho que aqui no Brasil eu acho que seria o interessante de adotar é a busca por assinaturas dos seus leitores, né? Porque aí você está sendo distribuído aí por dezenas, talvez até centenas de milhares de leitores que assinam o seu veículo, que pagam para ler o que é publicado. Então você não fica dependente nem do Estado e nem de, eventualmente, grandes corporações que tenham interesse em influenciar o editorial do seu veículo. E aí eu queria pegar e falar aqui sobre como que a gente tem um ciclo de deterioração da liberdade de imprensa a partir da ascensão de populistas no governo, né? Porque, assim, o populista, via de regra, ele pega, ele ameaça a imprensa, né? E essa ameaça que ele faz à imprensa tende a polarizar a sociedade. E aí, em resposta a isso, parte da imprensa pode buscar uma retaliação ou radicalização do seu discurso contra aquele governante. E aí isso gera um efeito em cadeia, porque você eventualmente tem o abandono de alguns padrões profissionais e de comedimento da própria imprensa. Eu estava falando da imprensa nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo do Trump. O Trump, lá na imprensa americana, pegava e a galera falava, não, olha só como que o Trump não sabe vestir a gravata. Olha só como que o cabelo ou a peruca do Trump estava não sei o quê. Olha só o bronzeamento artificial do Trump, como que ficou feio. Olha só como que o nosso presidente dá ração para os peixes lá no Japão de forma errada e que contraria a tradição nipônica. Enfim. E aí, quando você passa a ter esse abandono de padrões profissionais de comedimento dentro do jornalismo, você aumenta o descrédito que parcela da população tem em relação a essa instituição. E aí fica muito mais fácil para o governante populista justificar ações contra a imprensa, né? E aí essas ações eventualmente podem ser, não vou nem falar corte de verba pública para esses veículos, mas a manipulação de verbas públicas. Isso, inclusive, aconteceu no Brasil no primeiro ano do governo Bolsonaro. Nós tivemos veículos que tiveram 6, 7, 8 vezes multiplicado o orçamento de verba pública que eles recebiam, enquanto foi retirado da Globo. E aí você tem, hoje, veículos que recebem 5, 6, 7 vezes mais do que a Globo, tendo 1/3 da audiência do veículo da Globo, por exemplo. Então, assim, às vezes, a gente tem um governante populista que fala, tem que cortar, tem que acabar a mamata, que não sei o quê. Mas ele não está acabando com a mamata, ele só está distribuindo ela para os seus amigos. E isso é uma questão importante também. E aí, às vezes, acaba que até mesmo ações
que seriam ótimas políticas públicas, como, por exemplo, uma medida provisória que o Bolsonaro tentou passar em 2019, que desobrigava empresas de capital aberto a publicar em veículos os seus balanços, etc., seria uma excelente política pública, tá? Prejudicaria muitos veículos que perderiam um anúncio, etc., mas não faz o menor sentido você ter isso na era da informação, na era da internet. E essa medida provisória, que seria uma boa medida provisória, ela acabou caindo. Ela acabou caindo justamente por causa dessa retórica que o presidente pega e tem contra os veículos de imprensa tradicional. E aí ela não prosperou no Congresso. Uma boa política pública que retiraria dinheiro privado dos jornais, mas que é um dinheiro que ele não é voluntário, né? E que também não faz o menor sentido consequencialista. Eu citei aqui o Trump, citei o Bolsonaro, mas poderia contar a história do Rafael Correa, poderia lá no Equador, poderia contar a história do senhor Erdogan lá na Turquia, poderia contar a história de Chávez, e da autocensura que acabou acontecendo porque você tinha uma espécie acho que da Televisa, salvo engano, o nome da emissora. A Televisa, ela tinha o jornal nacional dela, que era muito crítico ao governo, foi substituído do horário para colocar um astrólogo falando de horóscopo naquele mesmo horário. Então, assim, é como se a gente tivesse retirado o Jornal Nacional e colocado uma espécie, não sei, algum astrólogo conhecido aí na mídia para pegar e ficar fazendo entretenimento lá. Então, assim, esse tipo de autocensura acontece, não é só censura estatal em cima de um veículo. E aí eu queria pegar, e assim, talvez o meu painel é liberdade de expressão na imprensa, né? Então, nos veículos tradicionais. Mas eu queria fazer alguns apontamentos sobre a diferença da mídia tradicional e da mídia alternativa, porque justamente eu flertei nesses dois ambientes, né? Pessoal, o áudio tá bom aí? Iluminação, tá tudo certo? Tudo certo. Beleza, vamos lá. Nos Estados Unidos teve um fenômeno de blog muito forte nesse século, né? Mas no Brasil, os blogs em geral, eles geralmente não apuram notícias por si só. Os blogs aqui, eles mais repercutem o que a imprensa tradicional pegou, investigou e etc. Né? E aí, eu tô falando do blog, mas pode virar canal no YouTube, pode pegar e virar podcast ou qualquer outra coisa aí que vocês quiserem classificar hoje, né? E aí acho que uma reflexão aqui é que o jornalismo profissional ele custa muito caro. Você pegar e você ter determinados padrões profissionais, até por algumas regulamentações também, etc. Mas tudo isso é muito caro. Eu vou citar um exemplo. Na segunda-feira, inclusive, acabei de publicar uma matéria no meu Instagram sobre isso, que está falando da coluna que eu vou estrear a segunda. Inclusive, sigam lá, vão expandir lá. Mas eu vou estrear uma coluna no Jornal de Análise Política e Econômica, um jornal, o maior jornal aqui do Espírito Santo, mas a coluna vai ser nacional. E eu acho que teve 42 profissionais envolvidos na criação de todo o projeto. Antes de eu escrever um caractere, antes de eu conseguir publicar uma palavra, teve 42 profissionais envolvidos. Tipo, isso é uma loucura, isso é muito caro, né? E assim, eu peguei e vi durante todo esse processo o excesso de zelo que tem que ter, cuidados, conversa com o jurídico, conversa com não sei quem, conversa com o patrocinador, blá, blá, blá. Enquanto isso, você simplesmente pode pegar e publicar em uma rede social, no seu blog, etc. Uma pessoa sozinha, ela pega, ela escreve o que ela quiser e pronto. E assim, o jornalismo profissional é muito caro. E aí, ao mesmo tempo, uma única pessoa pode conseguir rentabilizar também no projeto dela e tal. Aí um anunciante, o que eu vou citar o exemplo de um amigo meu, Rica Perrone, que é comentarista esportivo também, acho que vocês já viram que eu gosto de futebol. Ele fala, por exemplo, um anúncio na televisão ou no anúncio no jornal
às vezes você vai pagar R$200 mil. Quem dera se alguém pagar R$200 mil pela minha coluna, mas enfim. Vai pagar na televisão uns R$200 mil. Mas para ele, para o canal no YouTube dele, para o projeto específico dele, às vezes eu vou pagar 15 mil. Só que no Elas por Elas, o jornalismo profissional é tão caro que os 200 mil vai acabar rendendo muito mais e talvez fique Elas por Elas. O cara do jornalismo profissional ou o cara que atua na mídia alternativa. Então esse paralelo ele é muito interessante de se analisar também. Só que tem uma diferença. No jornalismo profissional, você vai ter diversos comedimentos que são, por exemplo, você vai ter que eventualmente passar por edição, você vai ter que conversar com o jurídico, você tem diversas fontes de apuração. Se, por exemplo, você publicar sobre a opinião de alguém, eventualmente atacando alguém, você vai ter que, sei lá, eu já fui ameaçado de processo aí por alguns políticos em Brasília que não gostaram muito de eu ter exposto quanto que eles estavam gastando na verba de gabinete deles, etc. Por exemplo. E assim, não tinha nada de legal, tá? Era legal, só que eu acho que o público deveria saber quanto que cada um está gastando, quanto que o seu político, entre aspas, o seu representante está gastando. E aí, por causa disso, eu fui naturalmente ameaçado aí. Mas, enfim, acho que um ponto interessante que a gente teve sobre isso, eu vou dar um exemplo, já que a gente está em mídia alternativa também. A Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, ela divulgou os privilégios de alguns juízes do Paraná, de quanto que eles estavam recebendo acima do teto. E aí você teve 5 ou 6 jornalistas que tiveram que ser afastados do trabalho, não porque a direção do jornal mandou, mas porque eles tiveram que pegar e fazer audiência na corte para se defender de acusações que não faziam o menor sentido, né, de corporativistas do judiciário. Isso custa muito dinheiro, não para o jornalista em si, mas para o jornal, o jurídico, etc. E por mais que a Gazeta do Povo tenha vencido, vários jornalistas ficaram fora de combate porque perderam vários dias de trabalho para se defender sobre uma publicação completamente verídica e que a população deveria ter acesso facilitado por transparência. Os órgãos de transparência no Brasil nem sempre são os melhores. A gente tem evoluído muito, mas ainda está muito aquém do que determina a lei de acesso à informação, etc. Agora, vou comparar como que, por exemplo, na mídia alternativa isso pode ser muito silenciado bem, né? Um humorista no Piauí que eu entrevistei, ele pegou e ele falou que... Bob Nunes, o nome dele. Ele pegou e ele falou que ele fez algumas piadas que nem era ativismo, era piada, contra alguns políticos lá do Piauí. E ele tomou tanto processo e foi condenado que ele decidiu cair fora do Piauí e decidiu simplesmente parar de fazer piadas com os políticos locais. Isso é autocensura. Vou dar um outro exemplo que às vezes, que acho que muita gente do nosso meio conhece também. Nosso querido amigo Arthur Duval. Antes de ser deputado, ele teve uma denúncia que não fazia o menor sentido sobre a acusação de estupro contra uma ativista lá, quando ele estava aí em Porto Alegre, inclusive. E aí o que acabou acontecendo? Ele teve que sair lá de São Paulo, perder dia de trabalho, pagar a passagem dele, pagar a passagem do advogado dele, pagar o advogado dele para ir para Porto Alegre. Quando ele chegou em Porto Alegre, meia hora antes da audiência, protocolaram uma petição desistindo do caso. Isso é utilizar toda a máquina do Poder Judiciário para silenciar alguém, porque você irrita a pessoa, você tira dinheiro dela, você desestimula ela, né? E aí, a mídia alternativa, ela não tem tanto, via de regra, ela não tem muito dinheiro para pegar e se proteger juridicamente desse tipo de coisa. Diferente da Gazeta do Povo, né, que perdeu rios de dinheiro nesse processo aí dos juízes, que acho que foi em 2016 ou 2017. Eu não estava lá na redação na época, mas anos depois eu cheguei lá e esse assunto ainda era comentado muito internamente, né? E aí, assim, eu vejo como uma falsa dicotomia entre a mídia tradicional e a existência da mídia alternativa, como se a mídia alternativa fosse substituir a mídia tradicional. Por mais que tenha problemas a mídia tradicional, gente, não vai. São modelos de negócios diferentes. Eu acho que, por exemplo, você tem excelentes cases aqui no Brasil
de mídia alternativa. Vou dar um exemplo, Brasil Paralelo. Isso estava na minha apresentação, não estou puxando o saco só porque tinha gente do Brasil Paralelo ali no primeiro painel, não. Mas o case do Brasil Paralelo é muito interessante, porque é um modelo de negócio rentável, é um modelo de negócio que eles conseguiram se encontrar, é um modelo de negócios que profissionalmente, é feito profissionalmente e muito bom. Né? A qualidade dos conteúdos que são produzidos é muito boa. E não à toa tem feito sucesso aí, etc. Mas, assim, o modelo de negócio Brasil Paralelo e de nenhuma mídia alternativa no Brasil é de você pegar e fazer investigações sobre o poder diariamente. Aconteceu, sei lá, CPI, vai abrir a CPI da pandemia lá no Senado. Você não vê mídia alternativa pegando e apurando esse tipo de coisa, as perspectivas, o passado, quais são os méritos da decisão do Barroso, se tinha, se não tinha, se tinha análise de regimento. Tudo isso, a mídia alternativa acaba aproveitando-se, né, explorando apurações que são feitas pelo jornalismo profissional e que é muito caro. Né? Então, eu acho que é interessante pegar e fazer essa análise. Até porque a gente tem um papel na mídia alternativa no Brasil, isso acontece eventualmente em outros países também, mas especificamente daqui, boa parte da mídia tradicional que é mais rentável é justamente a mídia que vai pegar um espectro político e vender todas as narrativas específicas daquele espectro político. Eu vou dar um exemplo aqui. No espectro da direita, você vai ter as discussões diárias dessa mídia alternativa se o presidente Jair Bolsonaro está certo ou se ele está certíssimo. E aí, por exemplo, você vai pegar o outro espectro político ali da esquerda, por exemplo. E aí lá na esquerda, você vai ter as discussões se, por exemplo, o presidente Lula, um bom moço, um moço que dá assistência às viúvas do sindicato, um moço que pega e revolucionou socialmente o Brasil, é perseguido pela imprensa canalha, que não sei o quê, blá, blá, blá. É o mesmo papo, mas é uma narrativa que vai agradar outro espectro político. E aí, como que essas mídias alternativas muitas vezes ganham dinheiro? A partir dos leitores ou da própria audiência que paga para ter tipo acesso a essa análise, que na verdade não é análise, é só a narrativa que confirma o viés de confirmação do público. Né? Então, na verdade, muitas vezes tem vários trabalhos aí de mídia alternativa que é feito apenas para pegar e completar esse viés de confirmação. Assim, eu sou muito cético, um cara que veio da mídia alternativa e que se não fosse ela, eu não teria galgado espaços a ponto de chegar na mídia tradicional. Obviamente eu estou fazendo críticas aqui a esses modelos macro, mas assim, eu não queiram pegar a criança que está suja e querer jogar o bebê fora. Né? Eu estou pegando e passando aqui algumas análises dos problemas de cada modelo. E, de novo, eu não acho que um substitua o outro. Existe uma coisa no Brasil muito forte, que é a simetria informacional. E eu fui um exemplo disso. Quando eu comentei aqui que eu aprendi a ler vendo o jornal diário impresso que eu recebia na minha casa, com colunas do Cláudio Manuel, e na verdade não era diário, né? Geralmente era no domingo, que lá em casa comprava. Eu cresci sonhando em escrever um artigo de opinião naquele jornal. E eu consegui isso, eu tentei mandar vários e-mails e tal, etc., mas com quem você fala? Qual jornalista você vai falar? Eu não conheço ninguém, eu vim de uma família pobre, etc., não sei o quê. Eu não tinha contato, não tinha um pai empresário para me ajudar, etc. É o que a gente chama de assimetria informacional na economia. E aí, cara, uma coisa que acho que foi interessante nisso é que, graças à democratização dos meios de comunicação, a mídia alternativa, cara, eu consegui chegar na Veja anos antes de conseguir entrar no jornal que eu queria, que eu sonhava desde criança. Né? Então, assim, consegui chegar lá com muito trabalho, com o meu nome, que eu fui criando, a reputação, etc. Mas, assim, foi um caminho muito tortuoso até chegar lá,
E assim, a mídia tradicional, a mídia alternativa, ela facilita esse caminho também, né? Se você quiser fazer um trabalho sério, você vai conseguir espaço na mídia tradicional eventualmente, se você fizer um bom trabalho, etc, blá, blá, blá. Mas acho que esse eu estou mostrando aqui que existem dois lados da moeda. E aí acho que tem muita coisa que assim, o nosso próprio movimento, o movimento liberal, já que eu estou falando aqui, para o Instituto Atlantos, que é do mesmo ecossistema da onde eu vim, né, do ECFL, etc. Eu acho que essa análise é muito interessante de fazer, né? Porque assim, tem muita gente que fala, não, porque a mídia tradicional é contra as nossas ideias, a mídia tradicional, meu Deus do céu, ela é estatista, ela é de esquerda, ela é de não sei o quê. Gente, a minha guinada liberal, ela se deu por várias influências, mas talvez a influência mais forte que eu tive de liberalismo econômico foi com Folha de São Paulo, lendo o senhor Marcos Lisboa, né? Diabo Louro lá criticando privilégio, etc. Eu falei, cara, isso faz sentido. E aí, obviamente, né, depois de um tempo, você começa a usar drogas um pouco mais pesadas, que foi aí o caminho do movimento que eu peguei, eu tomei. Mas, enfim, eu não acho que mídia tradicional no Brasil é esquerdopata, etc. Não sei o que. Cara, não é, bicho. Você pega editoriais de jornais, bicho, o que eles fizeram na reforma da Previdência para passar, e assim, talvez no passado fosse um pouco mais, mas hoje você pega, por exemplo, acho que está até no cast aqui do nosso evento, né? O Hélio Beltrão é um anarcocapitalista que está na Folha de São Paulo como colunista, toda semana publicando lá as opiniões dele. Se vocês forem pegar, tem vários nomes do nosso movimento que surgiram na última década, que hoje são colunistas de grandes jornais, às vezes até editores e até diretores de grandes veículos de comunicação que surgiram no nosso movimento, né? Então, assim, eu não compro muito essa ideia de que a mídia tradicional, enfim... E aí eu acho que esse é um ponto que é importante destacar aqui, que eu acho que é uma visão que muita gente do nosso próprio movimento não tem. A quantidade de acesso na mídia que hoje pessoas do nosso movimento têm é enorme. Inclusive, vocês citaram o Nicolas aí, que é o CEO hoje do SFL. O Nicolas estava na Folha de São Paulo anteontem, contando a trajetória e as ideias dele. Agora, eu queria destacar aqui o papel que a mídia e a liberdade de expressão dentro da imprensa tem no exercício do quarto poder, porque é um controle que você faz, eventualmente, de governantes e de melhorar políticas públicas. E se você não tiver uma imprensa combativa, uma imprensa independente e uma imprensa que tenha liberdade de expressão, isso não vai acontecer, a gente não vai melhorar as nossas instituições assim. E, inclusive, até um ponto que o Acemoglu fala, que não tem como você ter instituições inclusivas sem liberdade de imprensa. Porque é um papel moderador que acaba muitas vezes sendo feito de ideias de políticas públicas, de amadurecimento dessas ideias também, de inovação no próprio mercado. Enfim... E aí, cara, eu não estou passando pano aqui para a imprensa, eu não estou pegando e tendo um discurso elitista ou um discurso preconceituoso, etc. Mas não vai ser só com mídia alternativa, ela não vai substituir esse papel de poder moderador que muitas vezes é feito. Eventualmente, você consegue ter muito impacto. Inclusive, e esse impacto é aumentado justamente porque é algo que você fez em relação a algo que eventualmente você acabou fazendo em relação dentro da mídia alternativa acaba repercutindo na tradicional e você gera um puto impacto, né? Agora, uma coisa, óbvio que a mídia tradicional comete muitos erros também, mas eu vejo as pessoas muitas vezes colocando uma lupa para pegar e enxergar esses erros da mídia tradicional, e às vezes eu fico me perguntando o que será que esses indivíduos, como que eles se comportam diante de erros e falhas de produtos e serviços ao longo da vida deles, do cotidiano deles, se eles se comportassem da mesma forma que eles agem em relação à imprensa, sabe?
eu acho que é uma coisa muito doida, porque assim, um jornalista vai lá e ele faz uma manchete, e a manchete é clickbait, e ela não entrega, a manchete ela não entrega exatamente o que está no próprio texto que o cara escreveu. E aí, assim, pode ser erro do jornalista, pode ser erro do editor, às vezes pode ser erro do social media da companhia, que assim, ele não é nenhum cara da redação, e aí ele pegou e escreveu errado o negócio lá. E aí, às vezes, eu vejo uma repercussão em relação a isso, do tipo, isso não presta, não vou consumir nada. Às vezes o erro de uma pessoa, ou às vezes o erro de um veículo. Que acontece, gente? Acontece problemas, serviços ruins e produtos ruins em todos os aspectos do capitalismo. Você sempre vai ter concorrência, sempre vai ter produtos que eventualmente não sejam bons. Vai ter, às vezes, 1% de falha naquilo, mas 99% da entrega do produto é bom. Isso vale para tudo. 1% até acho muito, mas enfim, de taxa de erro, né? Dependendo da maturidade do negócio. Mas eu fico me perguntando, cara, será que alguém vai no restaurante e aí tem lá self-service? Aí o cara gostou de 30 pratos de comida, aí tem um que ele não gostou. Pronto. Nunca mais eu vou comer em um restaurante. Meu Deus do céu. Nunca mais eu vou comer em restaurante nenhum, porque teve essa comida aqui que não estava cozida no ponto que eu não gosto. Todas as outras eu gostei, mas isso aqui não. Aí você tem assim, eu adoro aquela frase, isso a mídia não mostra, porque a mídia não está repercutindo essa informação aqui. E aí você vai ver, e às vezes o cara compartilhou um link do Estadão que fala isso, tipo assim, ninguém tá falando disso, aí dá o link do Estadão. Gente, como assim? Você ficou sabendo o negócio pela grande mídia, sabe? Então, eu vejo uma certa hipocrisia em relação a isso. E porque, às vezes, contraria a visão de mundo da pessoa. Mas, assim, eu queria pegar e provocar algumas reflexões aqui, já que a gente está... provocar algumas reflexões em relação... Se vocês aqui que estão assistindo a gente, se vocês defendem a liberdade de expressão. Eu queria muito estar presencialmente em Porto Alegre, conversando com vocês, e estar no palco ali para ver a reação de todo mundo. Porque, assim, se você está aqui, você vai falar, não, lógico que eu defendo a liberdade de expressão. E aí eu ia perguntar, cara, você defende mesmo a liberdade de expressão? Você tem noção do que a liberdade de expressão de fato significa? Porque, às vezes, a gente... está preocupado com o seguinte, eu falei aqui sobre a relação de liberdade de imprensa com poder, da relação de liberdade de imprensa com economia, de melhorias institucionais e etc., e de valores de liberdade civis e individuais. Mas as pessoas, a maior parte delas, cara, eu sinto que elas trocariam o valor da liberdade de expressão por coisas completamente bobas. E aí eu vou dar um exemplo. Na minha apresentação eu tinha colocado a foto, já que vocês são de Porto Alegre, a minha foto, e aí tem muito gremista, tem muito colorado, eu ia colocar a foto do Eduardo Sacha dançando, comemorando um gol que ele fez contra o Grêmio, uns anos atrás, da valsa dos 15 anos. Eu acho essa foto sensacional, porque teve muita gente, torcedor gremista, falando que ele deveria ser preso. Teve muita gente falando que ele não tem o direito de fazer isso, que esse cara ele não poderia dar entrevistas, pedindo para que veículos de comunicação aí de Porto Alegre não entrevistassem mais o Sacha. E aí, depois disso, ele acaba até indo para São Paulo, etc. Enfim, eu gosto muito de futebol, mas eu confesso que depois eu não vi mais o futebol dele. Mas, enfim. E aí, cara, essa reflexão é muito interessante, porque já pensou... Eu defendo a liberdade de expressão, beleza. Aí vai ter um Grenal, final do campeonato. Será que você defenderia o direito de um jornalista escrever sobre um caso extraconjugal do craque do Grêmio, por exemplo? Falando que ele está tendo um caso extraconjugal, etc., não sei o quê. Isso não tem nada a ver com futebol, né? Será que vocês defenderiam ele falar isso? E aí talvez isso desestabilizar, desconcentrar o Grêmio e o Grêmio tomar 7-1, ou sei lá, vice-versa. Cara, eu tenho certeza que tem muita gente que falaria, de jeito nenhum, isso é um absurdo, isso não pode acontecer de forma alguma, o jornalista não tem o direito de fazer isso, é a vida privada do jogador,
Enfim. E, cara, com todo respeito, eu amo futebol, falei várias vezes aqui na palestra, mas, cara, é só um joguinho. É só um joguinho, e muitas vezes a liberdade de você pegar e você denunciar algum fato público grande em Brasília está respaldada justamente nisso. Se você censurar um jornalista por pegar e falar sobre alguma coisa que pode pegar e impactar o clássico, enfim, você está agredindo a liberdade de expressão de outras grandes coisas também. E aí eu vou dar um outro exemplo, né? Uns anos atrás, o canal do Otário, se alguém conhecer aqui, que é mídia alternativa, o canal do Otário fez uma crítica ao Correios, né? Inclusive ele chama de Correios. E ele critica, fala que a empresa é uma merda, etc, não sei o quê. O Correios foi lá e censurou ele, tirou o vídeo do YouTube. Posteriormente, a ação na justiça, ele ganhou. E assim, você pegar e você falar mal de uma estatal, inclusive eu defendi na Gazeta do Povo X motivos pelos quais o Correios deveria ser privatizado, a empresa também não gostou, já era no governo Bolsonaro, então já tinha um cara lá que em tese é um cara mais de mercado, mas a empresa lançou uma nota contra o meu texto e me atacando. Assim, até que eles foram respeitosos em relação a mim e tal, mas assim, criticando o texto, né? Aí, enfim... Mas falar mal do Correios é fácil. Eu queria saber o seguinte, vários de vocês já estão na vida profissional, já trabalham em empresas, etc. Você defenderia o direito de um jornalista escrever falando que o serviço da sua empresa é ruim e que isso eventualmente poderia causar um efeito em cascata, queda de receita e alguns funcionários serem demitidos, inclusive você? Sabendo desse risco, você acha que isso deveria ocorrer? Ou que essa matéria no jornal, ela eventualmente pode ser caluniosa e ela não vai entrar? Vou dar outro exemplo. Liberdade religiosa. A gente teve um problema aí, uma controvérsia em relação ao Porta dos Fundos, que pegou e fez um especial de Natal reproduzindo Jesus Cristo, etc., não sei o quê. Muitos católicos e cristãos não gostaram da reprodução, e houve pedidos públicos de censura ao especial de Natal, etc. Se você for um cristão, assim, ou se você tiver alguma outra religião e alguém for escrever alguma sátira, nesse caso seria uma comédia, né? Eu não vejo muita graça no Porta dos Fundos, mas enfim. Ou críticas mesmo, falando que a sua religião, a sua igreja, ela é muito comercial, ela está focada em dinheiro, ou que não sei o quê. Você defende que isso pode ser falado sobre a sua religião? Lembrando que, assim, o Martinho Lutero, boa parte das críticas que ele fez à Igreja Católica, elas foram abraçadas depois e melhorou a própria instituição religiosa, né? Aí um outro exemplo, já que a gente está na pandemia, é por isso que eu não estou aí com vocês, esperando ansiosamente o pós-evento para ir tomar um chimarrão. A gente está na pandemia, né? Você defende o direito do presidente pegar e oferecer cloroquina para a EMA? Nessa pandemia, uma das aprendizagens que eu tive na pandemia é que o médico também pode ser burro, né? Porque no mês passado, a minha irmã, ela acabou pegando Covid no trabalho, as aulas tinham voltado aqui no Espírito Santo e tal, ela acabou pegando Covid no trabalho, e aí você vai ver a porra da receita médica que passaram para ela, tinha um remédio de piolho que mandaram para ela lá. E muitas vezes isso foi propagado por políticos, foi propagado por membros influentes da nossa sociedade, que esses remédios seriam cura do Covid. E a gente sabe que não tem evidência disso, né? Talvez lá em março ou abril do ano passado fizesse algum sentido você pegar e falar, poxa, talvez faça. Mas, cara, saíram diversos estudos até lá e isso não mostra. E aí, assim, minha irmã acabou contaminando meus pais também, e aí mamãe também foi no médico, meu pai também foi no médico, e eram 3 receitas com 3 indicações diferentes de tratamento. E assim, essa confusão muito partiu disso, de propagação de inverdades sobre o tratamento correto ali, ou o melhor tratamento a se ter em relação ao Covid-19. Então, assim, você defende a liberdade de expressão de alguém pegar e falar sobre um remédio, etc., não sei o quê?
Ou então, por exemplo, do Oswaldo Eustáquio, ou Oswaldo Eustáquio, ou Eustáquio Oswaldo, sei lá. Ele é um cara bolsonarista, um blogueiro bolsonarista que acabou sendo preso por determinação do inquérito no STF. E assim, muita gente nem sabe quem é esse cara, mas ele foi preso no final do ano passado, e aí teve uma liminar que pegou e acabou soltando ele. Esse ano ele está em prisão domiciliar, alguma coisa do tipo. Quantas vezes você se pronunciou na rede social em defesa a esse caso? Porque, cara, é muito fácil você pegar e você prender um blogueiro de apoio ao governo, porque a maior parte da população nem sabe quem é esse cara. A maior parte da população nunca leu um texto dele. Eu só fiquei conhecendo ele por causa do caso. Mas, assim, você se manifestou nas redes sociais defendendo a liberdade de expressão dele, falando que era um absurdo a prisão dele por causa da opinião dele? Se fosse o William Bonner, seria muito diferente. Imagina como seria difícil prender o William Bonner por causa da opinião dele. William Bonner, aquele que foi casado com a namorada do Túlio Gadelha. Ele é o âncora do principal jornal do país há décadas. É outra coisa, é outro nível. Mas, assim, você iria pegar fora da pandemia, você iria pegar e se manifestar pelo direito dele se expressar? Por exemplo, Felipe Neto. Ele teve um mandado de busca de apreensão na casa dele ridículo esses dias. Você sairia na rua, quantos dias de trabalho você perderia para ir defender o direito do Felipe Neto falar as merdas que ele fala no Twitter? Quantos dias de trabalho, quanto de dinheiro você estaria disposto a perder para pegar e se mobilizar contra alguém que tem opiniões que você provavelmente discorda? Mas a liberdade de expressão dele está calcada, a sua liberdade de expressão também está calcada na liberdade de expressão dele. E eu sou muito cético ou muito preocupado em relação aos rumos da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, infelizmente, ela não coloca prato de comida na mão de ninguém. Então, eu acho muito difícil você ter alguma censura contra um adversário político seu e você ter manifestações, mesmo entre grupos liberais, em defesa desse cara. Ou pelo menos assim, de uma forma assim, uníssona, que seja consensual. E aí, Brasil, a gente tem aqui alguns dados que mostram como que a nossa liberdade de expressão na imprensa é fraca, é frágil. O Brasil está na posição 94 entre 199 países no ranking de liberdade de imprensa, que é elaborado pelo Freedom House da The Economist. Aí um outro problema aqui eu queria muito ter tá com a apresentação de slide aqui para vocês, porque eu tinha um gráfico que pega e mostra a quantidade de censuras na rede por determinação judicial e por determinação do executivo, mostrando ano após ano a variação disso. E assim, o Brasil, ele teve na última década mais de 5.000 censuras a partir de órgãos governamentais pedindo a retirada de itens na internet. Quanto que é isso? Né? Eu estou falando em absoluto, mas vamos comparar com outros países. Só a Rússia faz censura mais na internet do que no Brasil. Só a Rússia. Lá do senhor Vladimir Putin, que também acaba exercendo um poder tão grande em relação à imprensa, a ponto de que, claro, né, a gente tem aí uma autocensura dos veículos e o controle dos árbitros pelo Putin. Né? Aí eu vou citar um outro exemplo aqui, que eu já mencionei aqui o Acemoglu e o Robson, e por que as nações fracassam, porque se vocês forem analisar o ranking global de liberdade de imprensa que eu citei, entre os 10 países que têm a maior liberdade de imprensa, 9 têm economias majoritariamente livres dentro do ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. Existe uma relação, e ela não é à toa, mas sim de causalidade entre você ter liberdade de expressão na imprensa e você ter desenvolvimento econômico, liberdades individuais e liberdades civis. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês
da senhora Vera Magalhães, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer. A jornalista hoje já consagrada, mas quando ela estava no início de carreira, lá na época do Mensalão, uma reportagem da Vera Magalhães que foi premiada, e foi a partir disso que ela ganhou o nome mesmo, uma reportagem dela mudou os rumos da política do país. Eu quero contar essa história para vocês. Desculpa O que aconteceu? 2005... Só para dar um paradigma de tempo, a gente está no finalzinho já do tempo. Eu queria deixar pelo menos uma perguntinha para a Ornella poder te encaminhar ali, só para a gente ter um time frame, assim. Tranquilo, eu tenho mais uns 3 ou 4 minutos. Bom. Vamos lá. A Vera Magalhães, aliás, em 2005, teve um cara chamado Bob Jefferson, né, que antes era aliado do petismo e hoje é aliado de quem está no governo. O Bob Jefferson foi e deu uma entrevista na Folha de São Paulo falando sobre o esquema do Mensalão. E aí, a partir disso, você tem crises institucionais dentro do governo, políticas, etc., CPI, blá, blá, blá. Anos depois, o assunto chegou ao STF. E aí, o STF pegou e foi fazer o quê? Ele teve um jornalista do Globo que fotografou a tela do computador de ministros do STF e deu para ver o que eles estavam conversando. Antes não tinha Zap, né? Mas era um sistema intranet que é igual o WhatsApp, assim. Você conversa com as pessoas da sua empresa. Tem várias empresas que têm esse tipo de sistema. E aí, lá, a conversa que o fotógrafo fez mostrou o seguinte, que os ministros estavam combinando voto para aliviar, para não aceitar a denúncia do Ministério Público. E se você, quem é do direito, não aceita a denúncia do Ministério Público, acabou o processo. Ou seja, o Mensalão ia acabar em pizza no STF. Ia acabar, não ia ter. E por causa desse fotógrafo, a gente teve uma virada no processo. Só o Lewandowski votou pelo não aceite do Ministério Público da denúncia. E aí o José Dirceu foi denunciado junto com dezenas de outras pessoas. Então foi 10-1 o julgamento. E o Lewandowski estava putaço. E ele foi para um restaurante. Na época o pessoal, acho que era menos esperto, né? Ele foi no restaurante, e enquanto ele estava pedindo prato, ele ligou para o irmão dele e começou a desabafar, falando como que aquele jornalista, filho da puta, como que ele tinha mudado os rumos do julgamento, né? Porque depois disso, capa do Globo, Jornal Nacional, meia hora falando sobre isso, todos os ministros pegaram e mudaram o voto, tirando o Lewandowski. Todos. E a Vera Magalhães estava nesse restaurante com o esposo dela, o Otávio, e ela descreve isso na Folha de São Paulo, ela é premiada, e aí depois disso você tem o que aconteceu no Mensalão. Se não fosse 1 ou 2 jornalistas, a gente hoje talvez tivesse uma percepção muito diferente do Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez aqui a gente estivesse num evento cujo título, ao invés de liberdade de expressão, fosse falando mal da imprensa. Talvez a gente estivesse num evento aqui falando que o Lula ladrão roubou meu coração. Então, esse é só um pequeno exemplo de como que liberdade de expressão na imprensa faz diferença. E aí, indo para as minhas considerações finais, eu acredito que há uma falsa dicotomia entre mídia tradicional e mídia alternativa. Liberdade de imprensa é uma das premissas de instituições inclusivas, mas no Brasil ela ainda é muito frágil. E aqui eu vou abrir um spoiler. A gente teve um concurso no Ideias Radicais que fala muito sobre liberdade de expressão, perguntando o que para os nossos seguidores é liberdade de expressão, aproveitando-se para ajudar a divulgar o evento do Atlantis. E a gente teve mais de centenas de respostas, de pessoas que são o nosso público-alvo, sendo que esse é um dos nossos principais valores. E das centenas de respostas que nós tivemos, não teve ninguém que falou que liberdade de expressão também envolve responsabilidade individual, ninguém que falou que você tem o direito de você falar o que você quiser, mas aprenda a suportar as consequências. Ninguém falou nada disso. Centenas de respostas. Então, assim, eu parabenizo muito o Atlantis
por pegar e desde 2019 ter a ideia de fazer uma conferência com esse exemplo, porque eu temo muito que, justamente pelos problemas de você defender a liberdade de expressão, porque, por exemplo, se você defende, tem diversas instituições sobre ambiente de negócios, a favor da reforma administrativa, a favor da reforma tributária, a favor, sei lá, de qualquer coisa que vai gerar dinheiro depois, vai melhorar o mercado. E tem que melhorar mesmo, a gente precisa de mais liberdade econômica e comercial. Mas a gente não vê eventos e institutos específicos, especializados na defesa da liberdade de expressão. A gente não tem isso. Por mais que a gente tenha um movimento aí com mais de décadas aí, em defesa do liberalismo aqui no Brasil, a gente não tem. E eu temo muito que a gente esteja perdendo liberdade de expressão, não só na imprensa, tá? Mas que a gente esteja perdendo e que a gente só vai se atentar para realmente falar sobre isso quando a gente não tiver mais tanta liberdade de expressão, quando a censura estiver muito mais generalizada. Então, eu parabenizo muito o Atlantis por isso, tá? Obrigado pela honra de estar aqui. E, por fim, sem liberdade de expressão na imprensa, a gente não vai prosperar em liberdades civis nem econômicas. E eu acho que a gente tem que, diariamente, ser um incansável defensor dessa luta todos os dias. Muito obrigado, pessoal. Vamos aplaudir aqui virtualmente. Virtualmente aplaudir. Fantástico, Lua. Muito bom mesmo, Lã. Obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que o propósito da conferência, de fato, era trazer um debate sério, né, e aprofundado sobre liberdade de expressão. E eu acredito que tu cumpriu muito bem esse papel, principalmente trazendo exemplos práticos. A questão ali da notícia, do time de futebol, do jogador, eu acho que isso pega num ponto muito frágil, porque dentro do próprio movimento liberal, né, nós dizemos que todas as liberdades elas são importantes e dizemos que defendemos elas, mas em alguns pontos, como o exemplo que tu trouxe, às vezes a gente fica se questionando, né? E a gente às vezes nem sabe a importância e nem sabe o que de fato significa liberdade de expressão. Então, foi justamente pensando nesses questionamentos e sabendo da importância dela que a gente buscou fazer a conferência. A tua palestra ajudou muito nesse sentido, gostei bastante. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão dos incentivos na imprensa, né? Tanto na mídia tradicional quanto nas alternativas, porque tu falou muito bem ali da questão dos patrocínios, da questão de investimentos, que às vezes vem do meio estatal e às vezes do meio privado. Inclusive, a gente já debateu isso internamente na Atlantis em debates calorosos, que é o seguinte: por exemplo, grandes empresas, Google, ou se faz um aporte financeiro ao patrocinador de alguma mídia, seja ela tradicional ou alternativa. E ela é privada. Ela tem, ao meu ver, essa é a minha opinião, e eu queria saber o que tu acha sobre isso. A meu ver, se uma empresa privada ela está financiando algo, e se eventualmente vem algum colunista ou o jornal, por exemplo, começa a se posicionar, adotar uma determinada linha política, adotar uma determinada ideologia, a meu ver, eu acho válido a instituição privada eventualmente parar de aportar recursos ali e buscar eventualmente uma outra alternativa. Mas isso causa uma consequência que é um desincentivo, né, para a liberdade de expressão daquela própria imprensa. Então, eu queria saber o que tu acha sobre isso. Perfeito, Ornella. Como eu estava falando na apresentação, existem muitos problemas de um veículo ele ser dependente demais em relação a uma única fonte de recursos. Se ela for estatal, se ela for muito concentrada em uma única empresa privada, de fato, a liberdade de expressão dentro desse indivíduo ela pode ser ameaçada. Mas, como diria você, eu acho que você já tem outros modelos de negócio surgindo dentro do jornalismo tradicional, e o modelo de assinantes da sua audiência pagar para o seu conteúdo, eu acredito que ela seja o melhor, o que mais dá liberdade. Porque aí o jornalista ele vai dar satisfações aos seus leitores, à sua audiência, né? E assim, você tem diversos veículos com editoriais diferentes, mas enfim, a maior parte dos editoriais dos veículos eles se aproximam, né, em defesa de um melhor ambiente de negócio, por exemplo. E assim, mas muitas vezes você vai ter assinantes que discordam da ideia de jornal, boa parte dos brasileiros nem sabe o que é um editorial direito. Eu lembro de alguns episódios na Gazeta do Povo
em que me ligaram falando o seguinte: Luan, a gente recebeu e-mails da sua última matéria, tem alguns e-mails aqui bem interessantes para você analisar e responder, mas também tem um aqui que está sendo bastante... não dá para entender exatamente o que ele quer, ele está meio que te criticando, não entendeu muito bem a sua visão, porque eu tinha falado justamente do Correios, era a empresa que o cara trabalhava, era um carteiro, eu acho. E eles falam: Luan, defenda a sua posição, tá? Mas de forma muito respeitosa. Muito respeitosa. E aí, quase que eu falei o nome do colunista. Teve um colunista que eu gosto muito, ele é economista, um dos caras que eu me inspiro, mas ele é meio doido. E ele foi demitido de um grande jornal de São Paulo porque ele ofendeu um leitor dele numa dessas. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar... óbvio que a parte comercial ela é muito importante, patrocinadores privados especialmente, mas os assinantes e o respeito com o seu leitor. Porque assim, eu não respondi o cara com carinho porque ele era um doador do jornal, assinante, etc. Eu respondi com carinho porque ele pegou e mandou uma mensagem educada, né? Cara, eu discordo do seu ponto, eu queria que você me explicasse mais isso aqui. Eu acho que esse modelo de assinatura é o melhor que tem. Assim, é o caminho ali que a gente já vê nos Estados Unidos acontecendo. E assim, o cara assina e tem diversos outros benefícios, não só acesso às matérias, sabe? E esse modelo de negócio já tem surgido no Brasil. A Gazeta do Povo é um exemplo disso. Não estou falando só porque eu trabalho lá, mas é porque por estar lá eu vejo essas coisas, eu vejo como que isso funciona. E, enfim, eu acredito que isso não vai ferir a liberdade de expressão do veículo dentro da imprensa tradicional. Agora, o modelo de assinatura, muitas vezes, dentro da mídia alternativa, eu acho que, eventualmente, pode sim acabar influenciando algumas narrativas, ou de você não tocar em determinados aspectos, ou pesar menos algumas questões que você gostaria, com receio mesmo de perder assinantes e tal. Porque, assim, você precisa de liberdade financeira e autonomia financeira para você resguardar a sua liberdade de expressão dentro de qualquer veículo, seja tradicional ou alternativo. Então, espero ter respondido a dúvida, mas acho que a grande pergunta é a grande questão de $1 milhão no momento, tá, Ornella? Não, tá ótimo. Muito obrigada. A gente já vai encerrando. Nosso tempo agora é de intervalo e depois a gente volta. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi excelente. Obrigado, Luan. Eu só queria fazer um adendo. Caso tu saiba, via ideias radicais de alguém que tá tendo sua liberdade de expressão cerceada, o Atlantis tem um programa interno, que é o Projeto Frederick Douglass, que faz advocacia pro bono para qualquer caso de censura dentro de faculdades, enfim, de instituições acadêmicas. Então aí fica aí pro futuro, né, caso tu te depare com algum caso aí de censura, especialmente por causa das radicais, né? Só isso, como eu vou fazer questão de entrar em contato com vocês para ajudar a divulgar esse projeto que eu ainda não conhecia. Parabéns pela iniciativa, não só pela conferência, mas por essa iniciativa também. E, novamente, muito honrado por estar aqui com vocês, pessoal. E, se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, direct, de Instagram, que eu vou ter prazer em responder todo mundo. Muito obrigada. Pessoal, agora a gente vai fazer um intervalo para o almoço e depois a gente retorna com a nossa programação. Muito obrigada.